Já perdeu o controle? Já sentiu que habita um corpo que não te obedece? Você vai lá, teve ou uma explosão e ficou olhando para as consequências devastadoras dela, ou ficou olhando para o vazio depois de uma recaída e ficou pensando, como eu vim parar aqui de novo? Bom, se você vive com as marcas de trauma, ou se você vive com desregulação emocional, então você conhece uma sensação muito ruim de impotência, de descontrole. Mas hoje eu quero te devolver um pouco desse controle, porque nada acontece do nada, tudo tem uma causa. É como se fossem dominós enfileirados, que quando um cai, tem uma reação em cadeia, e aqui acontece. Só que você só está vendo a queda final, você não consegue ter consciência de tudo o que aconteceu aqui antes. Se você não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional, informada por trauma, e nesse vídeo eu quero ensinar uma ferramenta para compreender e ter mais controle do seu comportamento, que é a análise em cadeia da DBT, terapia comportamental dialética. Bom, na clínica é muito comum eu ouvir as pessoas falando, foi do nada, aconteceu do nada. Só que nada acontece do nada. Tudo tem uma causa. Quando a gente compreende as causas, fica mais fácil de controlar ou de influenciar o comportamento. É por isso que a gente fala que julgar ou é inútil ou até pior as coisas. Também é muito comum na clínica as pessoas virem se julgando muito, como se aquele comportamento fosse definidor de um péssimo caráter ou de todo o futuro delas. E todo esse julgamento, além de ser muito doloroso, não ajuda, porque nos impede, inclusive, de compreender as causas. Compreender as causas é mais efetivo, é mais útil para que a gente possa, uma próxima vez, se comportar diferente. E eu entendo que esse comportamento, que às vezes a gente se arrepende depois e repete, pareça algo muito ruim. Mas eu tenho certeza que ele foi a melhor tentativa possível do seu sistema nervoso te proteger, especialmente em situações de trauma ou de invalidações. O que acontece é que a gente pode aprender mais maneiras que sejam mais eficazes. Para a gente poder fazer isso, o que realmente ajuda é compreender as causas e não ficar julgando. E para a gente fazer isso, que eu vou ensinar, fazer junto com vocês, essa análise em cadeia. Quando a gente compreende cada elo dessa corrente, desemboca no nosso comportamento e nas consequências dele, a gente tem mais poder de fazer diferente na próxima vez. Vamos junto? Pega seu papel e uma caneta, que a gente vai ter mais consciência do porquê você se comporta da forma que se comporta e assim, numa próxima vez, ter mais chance de agir diferente. Então, para a gente começar a analisar essas forças que impulsionam o comportamento, a gente precisa primeiro escolher um comportamento-alvo. Esse comportamento-alvo é um comportamento seu e não de outra pessoa. A autorresponsabilização aqui. A gente não quer ficar controlando e mexendo no comportamento dos outros. A gente vai se responsabilizar e focar no nosso, que é onde a gente tem mais gerência, combinado? Então, vamos lá. Começando escolhendo um comportamento seu e não de outra pessoa, que você queira ou diminuir ou fazer mais. Pode ser um comportamento desejado ou indesejável. Escolhe um e descreva ele de forma muito objetiva. O que exatamente é esse comportamento que você fez? Por exemplo, se for um comportamento desejado, eu explodi com a minha filha. Já aconteceu. E eu fiz análise em cadeia. Então vamos pegar, ou escolhe o que você quiser, um comportamento que você queira diminuir. Descreve ele com o máximo de precisão possível. Preferência um recente para você lembrar direitinho. Então, quando que o comportamento ocorreu, o que exatamente você fez. Descreve como se você fosse uma mosquinha podendo enxergar aquilo. Esse é o nosso comportamento-alvo. Segundo elemento da nossa cadeia é o evento desencadeante, que é o que aconteceu logo antes do seu comportamento-alvo. E aqui, de novo, descreve da maneira mais concreta possível o que estava acontecendo ali. E aqui é temporalmente mesmo. Logo antes do meu comportamento-alvo, qual foi o desencadeante exato? Terceiro elemento, as consequências. O que aconteceu depois do meu comportamento. E aqui é consequência de curto prazo e de longo prazo. As consequências vão aumentar ou diminuir a probabilidade desse comportamento-alvo acontecer de novo no futuro. Por exemplo, se uma pessoa está com uma ansiedade e aí tem um desencadeante
desencadeante de que a pessoa fala, vem pro palco, e ela tem muita ansiedade de palco. A pessoa vai lá e bebe, que tem ali na frente um desencadeante de uma pessoa oferece a bebida para ele, e ele bebe e tem um alívio do desconforto da ansiedade. Essa consequência de alívio no curto prazo pode aumentar a chance dele beber de novo quando ele sentir ansiedade no futuro. No longo prazo, as consequências podem dar vergonha, dependência, enfim, outras coisas. Aqui é só um exemplo, mas pense na consequência de curto prazo e de longo prazo desse comportamento. No caso lá da minha filha, se eu explodir, no curto prazo ela ficou em silêncio. No longo prazo, eu fiquei culpada, ela ficou desconectada de mim e eu também dela, prejudica a nossa relação, eu me afasto da mãe que eu quero ser. Geralmente, a consequência de curto prazo gera algum alívio e isso mantém um comportamento ruim que a gente não quer ter acontecendo, mas se for um comportamento que a gente gosta, geralmente de curto prazo é algo bom. É mais fácil para o nosso cérebro responder à consequência de curto prazo. Ele é imediatista. A gente precisa pensar na de longo prazo para planejar os comportamentos futuros. Aqui o quarto elemento da nossa cadeia, vulnerabilidades. Quão vulnerável você estava? Por exemplo, se eu não dormir direito, eu posso ficar mais vulnerável a ter uma reatividade, uma intensidade emocional aumentada. Ou vou diminuir a chance de ter controle de impulso. Então aqui nas vulnerabilidades entram desde eventos traumáticos lá do passado, que te deixam mais sensível a alguns gatilhos, sono, alimentação, uso de medicamento, qualidade de exercício físico durante a semana, se você está muito estressado, mau humor, se está de TPM, tudo isso são vulnerabilidades que a gente coloca, é bom a gente ter essa consciência, até para a gente controlar no futuro essas vulnerabilidades. E aqui o quinto elemento são os elos, que é na nossa corrente tem vários elos que a gente vai identificando que conecta todos os eventos. Aqui os elos a gente vai chamar desde pensamentos, emoções, sensações físicas, ações, atitudes, comportamentos, impulsos. Tudo isso são pequenos elos que geralmente eles acontecem ao mesmo tempo, né? Uma rede que é ativada. A gente vai identificando eles. Todos esses pensamentos, emoções, comportamentos, reações fazem parte do que acontece, das causas do nosso comportamento-alvo. E quando a gente identifica eles, aumenta essa consciência, a gente já está aumentando o nosso poder de atuação no futuro. Então, no momento que você identificou nessa corrente todos esses elementos, a gente pode fazer uma análise de solução. Caso você esteja fazendo sobre um comportamento-alvo que você quer diminuir, que você não gosta, aí você vê uma solução para ele. E o legal aqui é que dentro dessa corrente a gente pode atuar em todos os níveis. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre como influenciar essas emoções. Por exemplo, nós cuidando das vulnerabilidades, cuidando aqui de cada pequeno elo de pensamento, emoção, cuidando do desencadeante, enfim, cada uma parte desses elos tem uma habilidade, uma solução de problemas ou alguma nova maneira de reagir àquilo que pode modificar o seu comportamento. Por isso que é legal a gente ter essa consciência. Quando a gente vê essa corrente, a gente pode ver em qual parte, em qual elo eu vou solucionar, eu vou intervir. Então, na análise de solução, você se pergunta, o que eu poderia ter feito de diferente? Qual pedacinho dessa corrente eu poderia ter feito algo diferente? Você pode se perguntar, que habilidades poderiam ter me ajudado? O que te impediu de usar essas habilidades? É muito importante. O que impediu? Você se lembrou? Você sabia o que fazer? Você sabia como fazer? Você tinha os meios? O que te impediu de ser efetivo? E o que você vai fazer na próxima vez se tiver incidentes semelhantes? Aqui a gente treina mentalmente. Você imagina os obstáculos acontecendo e imagina como você supera esses obstáculos. E é legal a gente realmente sentir o prazer dando certo. Isso já reforça o nosso cérebro a querer ter esses comportamentos mais efetivos na próxima vez. É como se fosse um treinamento na mente primeiro, imaginando tudo acontecendo, imaginando superando, como vai superar os obstáculos e imaginando a sensação boa de ter agido da maneira que a gente quer, da maneira valorosa. E se você estiver fazendo a análise de um comportamento que você quer continuar fazendo, que você quer aumentar a frequência, então você analisa de que maneiras você pode aumentar a probabilidade desse comportamento se repetir. O que você pode fazer no futuro para se comportar dessa forma com mais frequência? E caso o seu comportamento teve um efeito ruim na vida de pessoas ao redor, pense nos efeitos do seu comportamento nas pessoas ao seu redor. Aqui é importante, tanto para a gente ter a consciência disso, quanto para a gente, principalmente, pensar em ações reparadoras, em reparação. Quando uma culpa é justificada, a gente repara, faz uma reparação, porque todos nós erramos, e a ideia é que a gente possa aprender com isso, fazendo uma análise em cadeia, e
possa pedir desculpa e fazer uma ação reparadora. Não basta só pedir desculpa. Tente ver de que forma suas atitudes possam reparar o dano causado. Se você quebrou uma janela, conserte-a. Então é como se você voltasse para aquela cena, colocasse no slow motion e fosse identificando passo por passo desse caminho para chegar aqui. Conhecendo bem esse caminho, você tem mais chance de imaginar outra rota e em que lugar, em qual passo você poderia ter feito uma rota diferente. Experimente escrever isso durante a semana. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que você possa olhar para o seu comportamento com curiosidade. Lembrando que o julgamento só machuca, não ajuda. A gente pode compreender as causas, ampliar o nosso repertório e aprender leva tempo, leva repetição. Você pode ter ajuda tanto de terapia quanto de treinamento de habilidades e continuar seguindo o canal para ter mais psicoeducação sobre esses assuntos. Se você achou esse conteúdo útil, compartilhe com alguém, também esteja atrás de ser mais compassivo, de construir essa vida valiosa e te vejo no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!